Eu nunca tinha empreendido nada na vida, assim, não tem essa coisa. Eu sempre fui de mercado financeiro e esse negócio de empreender ia ser desafiador. Eu falei, vamos tentar, né? Se der errado, deu. Pelo menos eu tive uma experiência e tal. E aí a ideia era a Drive. Ele, empreendedor, ele tem que entender com quem que ele vai se associar, né? Que tipo de fundo, que tipo de tamanho ele quer ter. Porque acho que um dos grandes erros que a gente vê hoje... E a gente vê interno, tá? Quando tem muito dinheiro sobrando, isso daí, as empresas... Mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Vai trazer um investidor para colocar dinheiro numa startup, alguma coisa assim? Cara, o cara vem, mas ele também... Primeiro, é um perfil diferente, né, Jaziel? É um cara que acredita, que sabe como é que funciona, sabe o risco. E também, invariavelmente, ele vai querer equity. Essa pergunta é difícil, hein? Porque a pergunta de 1 milhão, né, assim... É difícil, porque a gente vem de um histórico de valuations esticadíssimos, né? Então, todo mundo quer trazer dinheiro para sua companhia, mas assim... Olá, está começando mais um Valor Insight, o podcast da Valore Brasil. Eu sou a Amanda Bermudes, líder de comunicação da Valore, e tenho aqui comigo hoje o Jaziel Pavini, sócio fundador da Valore Brasil, e também o Orivaldo Primo, sócio fundador e diretor de operações da Valore. A nossa entrevistada hoje é mais que especial, é a Maria Carolina Issa. A Carol é sócia na Seven Styles Venture, uma holding de investimento em startups e tecnologia, e também cofundou a Drive, uma startup de compra e venda de carros que nasceu no começo da pandemia. Ela é formada em economia e tem em sua bagagem profissional 10 anos em private equity, no BTG Pactual, teve passagem pelo banco BRP, na NC Editora e no grupo WTB. Seja muito bem-vinda, Carol. Antes de começar o nosso bate-papo, vou trazer algumas informações relevantes sobre os setores de Venture Capital, startups e fundos de investimentos. O volume de investimentos em Venture Capital nos últimos 6 meses de 2022 foi de 11,6 bilhões de reais, uma queda de 51,8% quando comparado ao ano anterior. Se olharmos um pouco mais para os primeiros meses de 2022, entre abril e junho mais precisamente, o valor investido foi de 5,2 bilhões, uma queda de 62% em relação ao mesmo período, de acordo com o relatório da KPMG. Essa retração dos investimentos aponta que os investidores têm buscado companhias com resultados mais solidificados. Já os fundos de investimentos brasileiros tiveram captação líquida, ou seja, mais aportes do que resgates, total de 8 bilhões no primeiro semestre desse ano. O número é 97% menor do que o mesmo período de 2021. Tanto fundo de investimentos e Venture Capital são temas que a Carol tem muita afinidade, mas em paralelo a eles, ela também é cofundadora de uma startup de automóveis, a Drive, que só no primeiro semestre de 2022 aumentou em 55% seus pedidos na plataforma em todo o território nacional. Esse também é um assunto que está em alta. No ano passado, as fintechs receberam um aporte de 130 bilhões de dólares, o que representa 20% do total de capital de risco investido em 2021. Já no primeiro semestre de 2022, as startups de serviços financeiros já levantaram 1,36 bilhão de dólares. Como você deve perceber, esse é um episódio mais que especial do Valor Insights. Então, vamos começar nosso bate-papo. Obrigado, Amanda. Carol, um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. Muito bom você vir compartilhar um pouquinho da tua experiência, da tua história. A gente fica muito feliz. Obrigado mesmo. Obrigado, Orivaldo. E vamos pro bate-papo, né? Vamos lá. Ô, Jazz, e lembrando que quase não aconteceu esse encontro, né? Nossa, Vários desencontros. Tantas idas e vindas, né? E as histórias, é melhor a gente nem contar das histórias, porque que não aconteceu, mas deu certo, agora estamos aqui. Agora a gente está aqui. Mas tá bom, vamos lá. Carol, veja, temos bastante assunto, né? Vamos falar de fundo, vamos falar de investida, vamos falar de olhar de co-founder, de fundo Sim. e de empreendedor. Sim. Empreendedora. Acho que assim, um ponto até para começarmos, né? A Seven Stars tem você, tem o Abud, que tem uma experiência de fintech, tem a Tamila, que vem de educação, e tem outros segmentos representados por outros investidores no fundo. Fala um pouquinho da Seven, um pouquinho da história, como isso começou,
E como que está percutindo aí no mercado? Tá, legal. Acho que eu vou dar um passinho para trás. Claro, Então, assim, 100%. eu sou economista, eu venho de Rio, São Paulo, de mercado financeiro, que vocês conhecem, enfim. E eu acabei vindo para Ribeirão e passei por algumas empresas, que até a Amanda falou no começo do meu currículo. E lá em 2019, eu já estava em Ribeirão, já tinha 6 anos que eu estava em Ribeirão. Eu conheci o Daniel Abud, enfim, por coincidências da vida, fui conversar com ele sobre BeBlue na época, enfim, que ele é fundador, idealizador do projeto, enfim. E nessas conversas ele acabou me apresentando um projeto que ele tinha e se eu tinha interesse em empreender. Eu nunca tinha empreendido nada na vida, assim, não tem essa coisa. Eu sempre fui de mercado financeiro e esse negócio de empreender ia ser desafiador. Eu falei, vamos tentar, né? Se der errado, deu, pelo menos eu tive uma experiência e tal. E aí a ideia era a Drive. O Daniel é apaixonado por carros, assim, sempre foi. E ele tinha ideia de fazer uma plataforma que fizesse triangulação entre compra e venda de carros, enfim. O nome inicial nem era esse, era um outro nome. A gente tinha um escritório pequenininho na Pascoal Bardaro. A gente foi desenvolvendo o projeto. Então, eu comecei a Drive desde o início. Na verdade, a Drive no início era eu, o Daniel e o Pedro Gandra. Aí depois veio o César e tal, a gente mudou de prédio. A empresa, ela começou com essa ideia de fazer intermediação de compra e venda de carros e quando a gente lançou, quando ela virou operacional, que aí tem todo um processo, né? Quando você é empreendedor, você tem que buscar primeiro uma entre-rede de pessoas e tal, primeiras captações iniciais, anjos e tal, para você tirar o projeto do papel. Foi isso que a gente fez. E em janeiro de 2020 a gente virou uma operação operacional, que a gente chama, né? Porque até então era pré-operacional, era aquela coisa de PowerPoint e tal. E aí a gente começou a operar em janeiro de 20. Aí, não sei se vocês lembram, né? O que aconteceu em março de 20? Tava pensando aqui. A pandemia, né? Olha que maravilha. E a gente abriu a operação, inclusive, era uma operação, começou com uma plataforma de intermediação de compra e venda de carros. O Daniel imediatamente falou, cara, eu tenho que viabilizar também alguma coisa para dar o fund, para oferecer para o cliente a possibilidade de comprar o carro, mas dentro da minha plataforma também, porque ele até quer, mas ele não consegue. Então, vamos fazer a conexão com os bancos, né? Aí eu fiz uma prova lá para virar correspondente bancário, enfim. Então eu era correspondente bancária da Drive e a gente fez as conexões com os bancos, montamos a estrutura que chamava Finx dentro da Drive e aí virou uma plataforma que fazia intermediação de compra e venda de carro que também oferecia o financiamento, enfim, uma série de coisas. E a gente montou uma estrutura no Ribeirão Shopping, com uma cabine para tirar foto do carro, subia a informação lá em cima, o cara já fazia a ficha e tal. Aí veio a pandemia, o shopping fechou, a gente teve que repensar total o modelo. Então, isso, quando eu falo de empreender, assim, é a beleza de você ter a habilidade de se reinventar. Porque não adianta, quem vira para você e fala, eu inventei um negócio, eu segui nessa linha, não, tem alguma coisa errada. Ele não seguiu nessa linha, ele está nessa linha, mas ele, para chegar nessa linha, ele pivotou várias vezes, né? Quando a gente fala pivotar, é você reestruturar a operação, reinventar a operação, readequar a operação. Foi o que a gente fez. E aí, a gente foi modulando, reduzimos funcionário, uma série de coisas. E hoje a Drive é uma plataforma que é uma fintech de autos, né? Então, assim, a gente saiu daquele modelo de fazer intermediação, a gente até tem o app, a gente tem os carros lá, mas a gente não é mais o responsável por fazer a intermediação, sabe? A gente faz o link, mas o nosso core hoje é o financiamento, né? Então, hoje a gente é uma plataforma que opera com os maiores players do mercado, Itaú, Bradesco, Santander e 10 bancos, Pan-Americano, né? São 10 bancos e tem algumas financeiras, entre bancos e financeiras. Nossa, se eu falar que é um orgulho até de falar, a gente hoje é o segundo maior player do Pan-Americano, né, em carteira em volume de cliente, o que é uma conquista incrível para a Drive, porque foi uma operação que sofreu na pandemia, a gente foi descredenciado de diversos bancos, natural, né? E a gente voltou na operação, então a gente tem controle de antifraude, sabe? De inadimplência, então é uma operação que hoje transaciona mês, um volume mais ou menos de 23 milhões de fichas, né, pagas. De novo, a gente não dá o funding, a gente é um intermediador, sim, mas isso gera uma receita pra gente na ordem de 2 milhões de reais mês, então
Isso hoje, né? Mas assim, até o final do ano a gente tem uma projeção de gerar mais de 10 mês, então é uma empresa que está crescendo muito com muita visibilidade e tem projetos paralelos, né, dentro da Drive também, para oferecer outros produtos, enfim. E a nossa equipe é fantástica, eu tenho sócios fantásticos que estão na operação, o Daniel está na operação no dia a dia, o Pedro, o César, enfim, a equipe toda de sales, enfim, é uma equipe, é uma família muito numerosa, nós somos 136 funcionários na Drive, e todo mundo engajado para fazer o melhor e para todo mês a gente tem metas agressivas e a gente se cobre para superá-las, né? Então... Carol, aproveitando que você falou da equipe, né? Eu vi no site de vocês tem uma coisa interessante, né? Vocês declaram lá que vocês não buscam pessoas com experiência, buscam pessoas que tenham vontade. De acontecer. É verdade. Isso é muito do espírito da Seven, né? Até falando um pouco da Seven Stars, que dentre essa história de montar a Drive, e o Daniel que tem outras histórias de empreender, a Biblu é uma delas, ele tem a Quero 2 Pay, que hoje a Q2 fez ela splitou, então virou Q2 Ingressos e Q2 Bank. Ele montou uma estrutura, que é uma holding chamada Seven Stars, que a Tamila é sócia dele, né? É nossa sócia também na operação, e a gente tem algumas empresas embaixo no portfólio, né? A gente tem hoje, na ordem de 17 empresas. Tem um pouco mais, mas algumas são participações minoritárias e tal, então que a gente atua são empresas que a gente tá lá no dia a dia, a gente acompanha a caixa, acompanha a evolução. E quando você falou esse negócio dos funcionários, um dos nossos pilares dentro da Seven é gestão de pessoas, né? Assim, então a gente tem uma estrutura muito forte de gestão de pessoas, gestão das empresas, gestão de máquina de vendas também, a gestão de caixa, né? Que são coisas super importantes. E a gente, na verdade, hoje em dia é muito difícil, né? Porque você trazer uma pessoa formada, não existe uma formação para você se encaixar num perfil de uma startup ou de uma coisa que invariavelmente vai querer a venda, vai querer a dedicação, vai querer o sangue. Então, a gente busca geralmente pessoas que querem e que têm a nossa cultura, né? Que é agarrar e não largar, aquelas coisas que o Daniel fala, sabe? Ter sangue no olho, gostar daquilo, ter espírito de dono. Então, é muito o que a gente busca e o que a gente passa para os nossos colaboradores, enfim, para os sócios. E é todo mundo imbuído com o mesmo objetivo, quer dizer, criar valor para a companhia, para os sócios, afinal de contas a gente tem investidores, né? Só que a maior parte desses investidores somos nós mesmos, que é uma empresa que tem parceiros, foram, assim, os nossos primeiros sócios foram fundamentais para a Drive, principalmente sair do papel, mas a gente tem nós como sócios, né, fundadores e tal, a gente que está lá no dia a dia, a gente está rodando a operação e tirando nós, do nosso dinheiro mesmo, para fazer aquele negócio rodar também, não só na Drive, como outras investidas. E aproveitando o gancho, Carol, tem tudo a ver, né, com pessoas e principalmente assim, o aspecto Drive, né, uma startup, fundo de venture, sim, só que não é de onde você veio. Queria aproveitar só para pedir para você entra um pouquinho mais na tua história, que você vem de private, algo né, financeiro, certo? E aí você vai para uma coisa que só na pequena história que você contou, vocês foram criados em 20, pandemia em 21, pivotou, ou seja, o que aconteceu em 2 anos de mudança foram grandes. Por favor, comenta um pouquinho da tua história e como a tua história contribui para esse momento que é tão diferente da tua bagagem. Eu acho que é importante realmente, assim, eu venho de uma formação de economia e de mercado financeiro, né? Mas assim, eu trabalhava num mega banco de investimento que existe, hoje é o maior banco de investimento do Brasil, é o maior da América Latina, enfim. E aí você sai de uma estrutura que funcionava tudo bonitinho para uma estrutura que é totalmente incerta, né? Que é de uma empresa do dia a dia da economia real. Dentro do banco que eu trabalhava, eu era da área de wealth management, né? De private banking, enfim. E em algum momento lá dentro, eu acabei mudando. Como eu estava no Rio, tive uma oportunidade de ir para São Paulo, eu acabei fazendo um processo interno e fui para a área de private equity dentro do banco. Que foi aí que me abriu totalmente o mundo, assim, a visibilidade. E aí eu fui para a economia real, que a gente fala que a gente sai um pouco da caixa de banco de investimento e vai para a economia real. Então, assim, o private equity, dentro de uma estrutura de private equity, você tem uma área que analisa as empresas, que vê quais são as oportunidades, aí você avalia balanço, DRE, todos os fluxos, os passivos, enfim, para ver se vale a pena você fazer um investimento via um fundo,
né, que geralmente é um fundo que é proprietário, mas que também tem dinheiro de investidores. Então, você tem uma responsabilidade enorme, porque você não é só pegar o dinheiro e investir, você tem que trazer valor para quem está botando dinheiro naquele fundo, né? Então, eu saí dessa coisa de private, fui para o private equity, e além de analisar as empresas, a gente ia para a economia, eu fui para as empresas. Então, eu era o banco dentro das investidas. Então, além de analisar e talvez se fazia sentido, existiam umas equipes internas dentro da estrutura do private equity, onde você fazia a gestão das investidas. Então, eu fui responsável por 2 grandes empresas, que são investidas do banco que eu trabalhei. E aí você faz um dever de casa gigantesco, e é incrível como isso abre a oportunidade para você ver como que dá para fazer coisas novas, né? Então, assim, você faz diagnóstico das empresas, né? Você vê onde é que tem coisa errada e vai ajustando e tal. Você aprende a lidar com pessoas diferentes, culturas diferentes, níveis diferentes, que dentro do banco, gente, tudo é lindo, maravilhoso, tudo funciona. Mas a economia real é muito diferente. Aí você vai para posto de gasolina, você vai para estacionamento, você vai para drogaria, você vai para uma série de coisas que fazem parte daquele universo que você está vivendo, e aí você entende o dia a dia, que é o que hoje eu acabo fazendo. Né? Então, assim, eu falo que essa experiência do private equity, mas também de ir para o dia a dia da operação, foi fundamental para a minha formação e para me dar a vivência que eu tenho hoje. Que legal. Foi muito legal. Eu falo que eu sou muito grata por essa experiência e por essa oportunidade que eu tive, né? De ir tanto na parte técnica, de analisar, quanto na parte de ir na gestão mesmo do dia a dia. Que é hoje o que a gente na Seven faz, né? Por exemplo, na Seven, a gente teve que entrar numa operação de lavanderia. A gente tem a Laundry App, né? Que é uma lavanderia por aplicativo. A gente chama Laundry as a Service, né? A gente teve uma mudança estrutural lá dentro de CEOs e tal, e eles precisavam que alguém assumisse a operação. A Carol foi para lá assumir a operação. Que eu acho uma operação incrível. Incrível. Né? E aí a gente quer crescer, quer isso, aquilo, existiu a possibilidade de crescer. A gente vislumbrava São Paulo e tal. Aí o que a gente fez? A gente comprou uma operação de lavanderia em São Paulo agora, em junho. E aí a Carol assumiu a Laundry Ribeirão e São Paulo, entendeu? Então, assim... Mas, óbvio, a Carol não trabalha sozinha. A Carol tem uma equipe, tem gente... Dentro da Seven, a gente tem pessoas que cuidam de pessoas, que cuidam de gestão, que cuidam de máquina de vendas. Então, é uma engrenagem que está toda acoplada. É o que o Daniel fala, né? Que a Seven é uma locomotiva e as empresas elas vão se acoplando, assim, se vinculando, sabe? Se juntando e vão seguindo o fluxo, né? E a gente tenta dar... Né, todas as ferramentas para elas se desenvolverem. É um trabalho árduo, vocês sabem, vocês trabalham com empresa, os números não são lindos, a gente não é gerador de caixa em algumas... Na maior parte das empresas a gente não é, porém a gente tem planos de ser até o final desse ano, então isso que dá visibilidade para você buscar crédito em bancos, enfim, em parceiros, mas é desafiador. E cada dia você mata um leão por dia, na verdade, né? Porque gestão de caixa, de empresa que está ali ainda construindo o seu histórico é desafiador. E é muito interessante, né, Carol? Porque, assim, até pela tua experiência de vir do mercado financeiro, passar por private, e agora tá em venture, né? Um pouco de até early stage. Sim. E até em nível de chegar a uma operação. Ou seja, tá falando... Você não é um chapéu de fundo, é um chapéu de operação. De operação. Né? Assumir uma operação é chapéu. E como vocês têm muitas investidas de fintechs, né? Que transacionam, acho que o Drive é um excelente exemplo. E você tem experiência, um assunto que está muito latente, global, é o assunto dos desbancalizados, que ainda não transaciona. Porque nós estamos falando, tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando praticamente de 2/3 do global. No Brasil, um pouco mais, 35%. Próximo, entre 35% e 40% dos brasileiros adultos não tem uma conta bancária. E não tem como ela fazer um financiamento, transacionar sem conta bancária. Então, eu queria também aproveitar como você tem essa bagagem do financeiro tradicional, que muito menos vai pensar, vamos dizer assim, no desbancalizado, mas você está hoje numa empresa que viabiliza financiamento para as pessoas que vão adquirir um veículo. E aí, esse 1/3 está fora... fala um pouquinho, qual que é o desafio e o que você vê que é possível ser feito, talvez de maneira geral, um pouquinho mais específico de vocês, para trazer esses desbancarizados para o mercado.
Eu acho que aí tem um desafio, tanto que a gente vê um boom de bancos digitais acontecendo aí, né? E eu não estou falando só dos grandes, não. Estou falando de outros bancos que aparecem, enfim, que é justamente para capturar esse mercado que é desbancarizado, que não tem acesso. Porém, a gente tem várias maneiras de você dar crédito para essas pessoas, né? Assim, você consegue numa maquininha, você consegue gerar crédito, você consegue fazer um crédito consignado não, mas crédito direto pro comprador, CDC. por exemplo, o CDC, a gente consegue fazer. Hoje a gente tem, numa das nossas empresas, a Q2 Bank, que virou Bank agora, ela vai oferecer crédito direto pro cara que está passando o cartão ali. Então a gente consegue. Você vai me dizer, mas o cara que tem um cartão, ele tem um cartão de crédito, ele tem uma conta no banco. Tem, mas não necessariamente ele tem um limite, ele não tem uma coisa. Então, assim, a gente tem que entender a particularidade de cada segmento do mercado. Então, é isso que a gente está tentando capturar com algumas investidas. A Q2 Bank é uma oportunidade dessa. Agora a gente também está abrindo um segmento dentro da Unimed, porque a gente tem uma parte, né, investida nossa, que é a parte toda que trabalha com a Unimed, que é uma empresa que a gente investe, que ela faz reconhecimento facial, Biodoc, não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, a gente agora está fechando, é uma operação pública que está sendo divulgada no mercado, a Unimed está montando um banco, e quem está montando esse banco somos nós, né? Via um parceiro nosso lá de Franca até. Então, é uma operação que vai pegar esse mercado de banco, dos médicos, né? Então, assim, a gente aos poucos vai pegando, é o que eu falo, a gente vai ter que ir segmentando e vendo onde que consegue, né? Onde consegue atingir determinados mercados, determinados públicos, sim. E até o perfil, né? Por exemplo, quem quer comprar um carro, mas que nível de carro que ele quer, que nível de acesso a crédito ele vai ter, o que hoje é um belo desafio, sabe? A gente como empresa, no nível mais... um nível maior, né, um nível mais macro, você precisa de crédito, acesso a crédito, a gente sente muita dificuldade. Apesar de ter garantias, apesar de ter avais, essas coisas todas, é muito difícil você dar crédito para uma empresa que não é uma empresa padrão, né? Não é uma empresa plain, que a gente usa esse termo, né? Como é que você explica para um banco que você vai dar crédito para uma empresa que não tem balanço auditado, que não tem 24 meses de faturamento, histórico de faturamento, entendeu? Não tem nem faturamento. Nem tem faturamento, você tem que pegar declaração de contador, assim, então... São desafios do crédito. Né? E o mercado de startup, assim como o mercado de bancos, né, mais pulverizado, não é um mercado básico, né? É um mercado diferente, é um mercado que requer um pouco mais de habilidade para você acessar e para você trabalhar nele, sem dúvida. É necessário uma preparação, né, do empreendedor para enfrentar tudo isso. E é o que você também traz na sua experiência hoje, como fundo, principalmente. Vocês recebem muitas startups para investir. Muitas. O que você diria aí? Quais são os pontos mais críticos? Que agora, se você, a Carol com um chapéu de fundo. Pensando assim, principalmente pensando no momento, aspectos relevantes do momento. O que você diria para os empreendedores que estão buscando, né, o capital, estão buscando um venture, buscando um early stage, para se prepararem melhor e para ter maior chance de sucesso, né, de êxito nessa busca? E é interessante que eu já tive dos dois lados, né? Do lado de quem dava o crédito e do lado de quem precisa do crédito. Hoje a gente tem um pouco isso na Seven, porque como a gente também apesar de não ser um fundo, é uma holding que investe em empresas, mas a gente tem um pouco esse chapéu também de dar oportunidade para empreendedores, né? É importante o empreendedor, ele tem que entender com quem que ele vai se associar, né? Que tipo de fundo, ou que tipo de tamanho ele quer ter, porque acho que um dos grandes erros que a gente vê hoje, e a gente vê interno, tá? Quando tem muito dinheiro sobrando, isso daí, as empresas... Mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. ajuda. O ano passado, né? O ano passado acho que foi um exemplo próprio disso. Bom, e ano passado não precisa nem dizer, né? O boom de crédito, o boom de fundos querendo distribuir. Valuations esticados. Valuations esticados. Aí você vê, gente, não precisa falar muito. A gente tem grandes empresas que são referências, eu prefiro nem citar para não comprometer, mas assim... empresas grandes de mercado de aluguel, de imobiliário de São Paulo, né, que estão quase quebrando. A gente vê empresas de Bank as a Service, né, que captaram 250 milhões. Bom, a Hash eu posso falar porque é uma empresa que está aí em todos os startups da vida, é uma empresa que está diminuindo e que captou ano passado 250 milhões.
que são 250? É muito dinheiro, né? E aí, quando você capta um dinheiro volumoso desse, que a Volante fez, que várias empresas fizeram, você fica perdido. Você tem que crescer, porque você tem que entregar número de crescimento. Só que crescimento de faturamento é aquilo que a gente conversa, né? Crescimento de faturamento não é receita. Não é na última linha, né? Não é geração de caixa. É crescimento de faturamento, você cresce. Mas aí você cresce na minha equipe, você cresce de custo, despesa, e aí a conta não fecha. Então, assim, é importante, quando a pessoa vai fazer essa análise, primeiro, a gente como Seven, a gente tem alguns cuts, assim, algumas regras de investimento, né? Que a gente fala, a gente vê oportunidades muito específicas. E a gente dá valor, óbvio, para conhecer a história do empreendedor e tal, e a gente gosta de entrar para ajudar na construção também. Então, a gente teve uma oportunidade de fazer um investimento numa empresa que foi uma oportunidade mesmo. A gente entrou como venture debt até. A gente deu uma dívida de curtíssimo prazo para eles. Era um e-commerce, né, que fazia 3P. Enfim, eles faziam, transacionavam grandes marcas e tal. Só que ele não conseguia ter... E olha que era uma empresa que já operava, já existia há 6, 7 anos. O cara, um super cara de mercado, assim, tinha histórico de Magazine Luiza, de Shoptime, enfim, era um cara conhecido de mercado de e-commerce, bagagem, um negócio todo estruturadinho e tal, mas o acesso ao crédito é difícil. Por que é difícil, né? O crédito normal que você bate no banco não vai. Ou você vende uma fatia da sua empresa, entrando num processo de Series A, B ou Early Stage, ou então você vai partindo para outras oportunidades. Aí nós, como Seven, vimos uma oportunidade de entrar como venture debt, né, que é você dar um dinheiro de curto prazo e ter um equity kicker, né, de você entrar, você dá dinheiro, pega uma participação e dependendo do corte, você consegue ter um dobro daquela participação. Foi o que a gente fez nessa operação. E aí nisso você consegue agregar valor, porque você deu dinheiro, eu nem acompanho. Essa operação, por exemplo, a gente nem acompanha. Foi uma oportunidade, mas a gente, como Seven, gosta de olhar posições maiores, para a gente colocar a nossa cultura, poder ter a gestão, porque é isso que faz diferença no nosso negócio, entendeu, Jaziel? Muito mais smart do que money, né? Total. Tipo, o smart é muito mais smart. É o smart money. Então, assim, aí os empreendedores têm que entender o que eles querem. Se eles acham que eles têm capacidade suficiente para tocar um negócio e não precisam de ninguém, ou de um conselho e tal, beleza, ele vai olhar o dinheiro só por dinheiro. A gente olha, a gente acha que dá valor pro empreendedor, pro negócio, o smart money, sabe? Aquela coisa onde você vai ter... Tudo bem, você não vai estar no dia a dia, um exemplo, mas você vai participar de um conselho de uma empresa dessa. Você tem liberdade de ligar pro cara, o cara te ajudar, sabe? Abrir portas. Por exemplo, a gente, na nossa situação da Drive, por exemplo, que a gente foi cortado em alguns players na época da pandemia, o Pan-Americano foi um deles. A gente tem um investidor nosso, um sócio nosso, que é super relevante de conhecimentos e tal. Eu fui lá bater, eu falei, então, eu preciso da sua ajuda para entrar no Pan-Americano de novo. E aí ele abriu a porta. Eu fui lá, eu fiz uma série de reuniões. E o cara até fala, eu nunca vi uma pessoa tão insistente. Mas é porque eu sabia que aquilo ia fazer diferença pra gente como negócio, né? Como originação de negócios pra dentro da plataforma. E acabou que foi bom pros dois lados. Hoje a gente é referência de case dentro do Pan-Americano. E o Pan é uma história pra gente contar de superação, entendeu? Então, no acho Pan que tem vocês isso. estão segundo no Brasil. Players no Brasil. Ou seja, fantástico. Valeu a dificuldade, né? Valeu. Muito. Valeu. Carol, você tem mencionado muito essa questão de análise prévia, de inteligência. Vocês desenvolveram algum tipo de inteligência para não simplesmente só preencher ficha e mandar. Vocês têm um acompanhamento dessas prospecções que são feitas? Você tá falando de prévia, quê? na Drive. Da análise de crédito? A gente tem um sistema que faz uma análise, você preenche uns dados, faz uma pré-análise para entender o rating do cliente. Aí o nosso sistema ele já faz uma pré-indicação para que banco que é melhor o perfil daquele cliente para você indicar, para você não perder tempo e ter agilidade no processo. Aí você já vai certeiro, né? Porque você sabe quais são os bancos que aceitam aquele determinado perfil, aquela determinada composição de renda, enfim. Quanto tempo hoje? E no mesmo dia a gente consegue fazer, recebendo a documentação, a gente passa para uma análise e já consegue ter a resposta do banco. De é isso, conseguimos liberar isso para você. A operação acaba saindo no máximo em 3 dias. A liberação do crédito. É muito rápido.
Muito É rápido. extremamente rápido, se a Muito gente for rápido. pensar o tradicional, né? Mas por quê? Porque a gente tem essa inteligência, a gente tem as APIs com os bancos, né? Então a gente consegue fazer a conexão muito rápida, a passagem de ficha é muito rápida. E a gente fez uma equipe, a gente tem uma equipe de agentes espalhados pelo Brasil inteiro. A questão dos agentes é uma dúvida que eu tenho. Vocês têm agentes em todo o território nacional, né? Isso. O cliente que quer financiar, ele obrigatoriamente através de um agente, ou ele consegue fazer de uma forma online sem a presença do seu agente? O agente é para trazer mais clientes, para captar cliente para a gente, né? Então a gente acaba usando ele como um intermediador, assim, nesse processo. Mas o cliente consegue entrar direto com a gente. Aí ele pode fazer de forma online também? Pode. O agente é mais porque, como a gente quis pulverizar a operação pelo Brasil inteiro, como é que eu faço a propaganda da Drive especificamente? Então a gente tem os parceiros em todos os. Assim, eram 2.300, devem estar em mais de 4 agora, espalhados pelo Brasil para fazer esse trabalho. O cara trabalha com a gente, mas tem outros trabalhos paralelos, enfim, mas consegue oferecer isso daí, consegue plugar, sabe como conduzir isso diretamente na nossa plataforma, enfim. Aproveitando, Carol, tem a ver, né, porque a taxa de juros está totalmente relacionada com o negócio da Drive e, claro, está relacionada com você como um chapéu de investidora. Sim. E aí, como continuar a investir? Porque você poderia pôr lá no DI e deixar quietinho. É desafiador. Com risk-free, e você tem que buscar negócio, então, que renda muito mais para valer o risco. Sem dúvida. E aí? Esse é um desafio que a gente está tendo agora, porque é o que eu falo, gente, com uma taxa de juros de 13,75, quem vai fazer um risco, né, assim, vai fazer um investimento super arriscado e tal? Não. Com 2, há um ano atrás, né, em janeiro do ano passado, a taxa era 2. Você vê essa evolução, você fala, beleza, com 2 até dá. Vou tentar uma coisinha ali. 13,75 é mais difícil, assim, você conviver. E aí é desafiador, porque você tem que... Quando você vai trazer um investidor para colocar dinheiro numa startup, alguma coisa assim, cara, o cara vem, mas ele também... Primeiro, é um perfil diferente, né, Jaziel? É um cara que acredita, que sabe como é que funciona, sabe o risco. E também, invariavelmente, ele vai querer equity. A maioria das vezes, esse investidor, cara, eu tô correndo risco. Eu não quero um risco por risco, eu quero um risco, pelo menos para eu ter algum upside de equity, né? Que é o que, teoricamente, faz mais sentido, né? Mas, sem dúvida, o nosso cenário hoje macroeconômico de taxa de juros alta, assim, é desafiador para a gente investir. E é desafiador com inadimplência, né? Porque, assim, é ruim para a gente, mas é ruim também para quem concede o crédito, né? Assim, então, a gente vê um movimento de aumento de inadimplência no mercado, como um todo, o nosso mercado também de automóveis, enfim, e a gente fez um trabalho super ativo com os bancos, porque a gente também não pode diminuir o nosso rating e tal, e é desafiador, é difícil, Muito. É bem difícil. Por falta de desafio, eu queria até, porque assim, nós temos o privilégio de você estar nos dois lados, como empreendedora e como investidora. E aí eu queria puxar, como o ano passado, a gente acabou de falar até um pouquinho do ano passado, ano passado bateu fusões e aquisições, superou 5,3 trilhões, recorde. Surreal. Aí, enfim, né, a gente sempre fala, né, mercado é soberano, então a gente pode discutir o que for, mas tem o fato lá. Tem lá. Aconteceu. Os indicadores estão lá, os números estão lá, as transações aconteceram. E aí, Carol, assim, ó, beleza, vocês investem, então vocês têm a dinâmica de fazer um investimento, mas fala um pouquinho, eu acho que assim, aproveitar a tua experiência também com o chapéu de empreendedora, como buscar capital, um empreendedor, a startup que está precisando de fazer uma captação. Um fundraise ali, uma captação com taxa de juros, com agora um rebote pós muitos M&As, recorde de M&A 2021, e aí cai valuation, não cai investimento, etc. Como sobreviver? Ou no mínimo, assim, algumas dicas que você poderia dar para esses investidores, para esses empreendedores buscar capital, porque também o mercado de tecnologia, de inovação não para. É desafiador. Essa pergunta é difícil, hein? Porque a pergunta de 1 milhão, né? Assim, é difícil, porque a gente vem de um histórico de valuations esticadíssimos, né? Então, todo mundo quer trazer dinheiro para sua companhia, mas assim, quer a sua companhia supervalorizada. Hoje em dia, os fundos, eles estão bem mais minuciosos, eles estão muito mais seletivos. Então, o crédito, sim, está mais difícil.
Mas, se você tem uma tese interessante de empresa, aí você tem que elencar o que eu falo. Eu tenho pessoas que, assim, a gente troca muito esse negócio de, cara, qual é o caminho que eu faço, né? Tem muitas casas, boutiques de investimento, as grandes casas básicas, né? A gente está falando de UBS, BTG e tal, elas fazem esse tipo de investimento também. Como é que você tem que fazer? Você tem que fazer uma relação, até onde eu preciso ir. O que eu preciso vender da minha alma, da minha empresa, para conseguir aquilo que eu quero. Porque, às vezes, você precisa de muito pouco para chegar num limite de não necessitar de capital. Então, é o que eu falo. Às vezes, a pessoa quer aproveitar uma oportunidade, que foi o que aconteceu em muitos casos, Jaziel. É muita empresa que viu uma oportunidade de valuations esticadíssimos, de captar muito dinheiro, falou, cara, vou botar para dentro. E não aguentou o rojão. Então, a verdade tem necessidade daquilo tudo? Eu falo para você, não. Porque, de novo, o excesso de dinheiro atrapalha a operação. Então, você tem que entender, fazer um BP bem feito, entender a sua necessidade real de caixa, até onde você quer ir, planejamentos, assim, para os próximos, no mínimo 5, 6 anos. Não tem como você fazer uma coisa de curtíssimo prazo, porque por mais que você vá vender a operação e tal, até a pessoa que vai comprar a sua operação, ela quer entender aonde que ela vai ganhar valor daqui a 10 anos, entendeu? Porque o cara você vai montar uma empresa, você quer vender daqui a 3 anos, mas o cara que vai comprar, ele quer ganhar valor na sua empresa em 10, né? Por mais 10 anos. Então, você tem que fazer aquilo muito bem estruturado, para você chegar numa mesa de conversa e mostrar, olha o que eu tenho, olha o meu valor, e eu hoje preciso disso. Às vezes você precisa de muito menos do que aquilo que estão falando para você captar. Isso é que a gente tem conversado muito, assim, será que eu preciso de tanto? Será que eu preciso abrir equity da minha empresa em tanto? Sem essa necessidade? Porque às vezes bota muito dinheiro para dentro para ficar com dinheiro sobrando no caixa. Não, gente, não precisa fazer isso. Você pode abrir um pouco de equity, abrir para captação, mas ir trabalhando e evoluindo. Agora, cara, procura estruturar a empresa, ter profissionais assim que consigam te orientar. Busca ajuda de gente que conhece, gente que tem experiência de mercado. Tem muita gente acessível que ajuda de graça. Mentoria, né? Perfeito. Não é só a mentoria, assim, quantas pessoas te ligam, conversam com você, te pedem ajuda para mim, enfim. Então, eu acho que tem muitas ferramentas que as pessoas podem usar, o empreendedor pode usar nesse sentido. É difícil captar? É difícil captar. É bem difícil. Hoje em dia, então, tá mais difícil ainda, porque os fundos, as boutiques, elas estão mais seletivas. Mas, assim, é questão de você organizar e fazer um trabalhinho bem feito, uma apresentação bem feita. Se tiver um produto que já está rodando, ou um MVP, uma coisinha que você consegue já mostrar mais estrutural, é mais fácil você capturar esses valores, sabe? Eles estão mais seletivos, mas o dinheiro continua... O dinheiro está lá. Né? Só que tá mais seletivo o dinheiro. Agora não é assim, pronto, você tem 1 bi para dividir aí para todo mundo. Não é assim. Sabe o que eu acho? Quando você fala, faz muito sentido de ter um BP de 5 anos, acho que quando você consegue mostrar que você entende do mercado, você consegue olhar para ele para daqui 5 anos, mostra que você está maduro nesse produto, nesse serviço que você está oferecendo. Faz muito sentido, né? É isso. E assim, o empreendedor, ele quer aquela coisa que tem escalabilidade, que seja disruptivo, né? Que seja diferente. Então, e se você mostra amadurecimento profissional para montar um negócio, para mostrar que, mesmo que você seja um jovem de 18 anos que teve uma ideia brilhante e montou uma empresa, beleza, você consegue fazer isso. Se você não consegue fazer, tem gente do seu lado que vai te ajudar, entendeu? Então, eu sou muito dessa linha. A gente sempre ouve, né? É até um clichê dizer que, como investidora, né? Por exemplo, você quer geração de caixa e valorização do ativo. Sem dúvida. Asset. É isso aí. Só que o mercado ano passado, como estava muito movimentado e superaquecido, esquece a geração de caixa. Não tem geração de caixa. Valorizar o asset. Aí eu queria aproveitar também, porque nós temos visto lá na Valori também várias, principalmente startups, que a geração de caixa ela começou a se aproximar mais da valorização do asset em termos de importância. Tá. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como que está sendo isso, Carol? Por exemplo, as empresas que estão no portfólio de vocês, como que está essa balança de gerar caixa e crescer e valorizar o asset? Como que vocês estão vendo isso com base nos principais pontos que estão acontecendo, que é os fatos que nós temos? Seja a retração, seja a taxa de juros, etc.
Hoje a gente tem, mensalmente, a gente faz uma reunião mensal de resultados com as principais empresas que a gente tem participação majoritária, enfim, que a gente acompanha mais de perto. E uma das coisas que a gente mudou e que a gente está acompanhando com muito afinco é justamente essa questão de necessidade de caixa, vis-a-vis a geração de caixa próxima, né? Assim, o famoso break-even. Para quê? Para você entender que a gente está colocando, mas eu preciso vislumbrar quando que eu vou ter, não é nem o retorno, Jaziel, assim, quando que eu vou parar de colocar e que a operação vai se sustentar. Porque isso que é a beleza do negócio, né? Assim, é você ver que você está colocando, que você está se dedicando, não só o dinheiro, mas o seu tempo, a sua gestão, está investindo em máquina de venda, uma série de coisas. Porque é o que eu falo, a empresa, que é os nossos pilares da Seven, é isso. De novo eu vou falar que é a máquina de gestão, é a máquina de pessoas, é a máquina de dinheiro e a máquina de vendas, porque a empresa, toda a empresa, porque todo mundo tem que vender alguma coisa, todo mundo precisa de gente, todo mundo precisa de dinheiro e todo mundo precisa de gestão da empresa. Então, se você parar para pensar, os pilares são esses de todas as empresas. De qualquer indústria. De qualquer indústria, não importa o produto que você tem. Então, quando você faz um negócio desse, você acompanha, que é o que a gente está fazendo, a gente faz nas nossas reuniões, a gente viu, cara, a gente tem que evoluir nesses indicadores. Para quê? Para a gente conseguir visualizar uma evolução da nossa empresa. Então, hoje a gente acompanha, assim, essa evolução mês a mês, assim. A gente está lá na dor. Hoje precisa de 50 mil para fechar o mês. Tudo bem. Mas a gente sabe que existe, quando que break-even, quando que melhora, quando que a gente consegue vislumbrar um horizonte para a empresa começar a caminhar. E aí, cara, quando o break-even é tudo lindo. Porque você consegue ter uma geração de caixa, você consegue ter fluidez na operação, você consegue escalar com mais facilidade. Então, e antes, é aquilo que a gente falou no início, antes aquela coisa só de faturamento, receita bruta, é lindo. GMV é lindo, gente. GMV é maravilhoso. Mas GMV não fecha a conta, não paga salário, né? Não paga custo, não paga imposto. Então, e é uma decisão difícil, né? Essa pressão que existe hoje por caixa, às vezes ela pode inviabilizar negócios que são muito bons. Né? Muito. É uma escolha de Sofia. Né? Sem dúvida. E chamava muita atenção, né, Carol? Porque principalmente 2021, 2020, os valuations eles estavam inchados e múltiplos de faturamento. Total. Então você acabou de falar, fazer múltiplo de faturamento de MV sem visão de break-even. A gente passou por isso. Gente, era uma bolha. A gente passou por isso. Porque o mercado inteiro passou por isso. Tá, mas como que eu faço valuation dessa empresa? Com vocês a gente conversou sobre isso. Então é múltiplo de faturamento. Ué, mas... Tá, tudo bem. Se o mercado tá trabalhando assim, vamos trabalhar assim. Não é a Valore. Todo mundo, todas as casas trabalham. Então eu falei, gente, mas não. É isso. Quando você começa... Quantas vezes a gente discutiu... Cara, eu lembro conversando com o Jaziel, eu falei, Jaziel... Gente, faturamento não é. Resultado, você vem embaixo da linha de EBITDA, sabe aquela coisa? Assim, você tem que ir descendo. Porque tem conta, você tem amortização para pagar, você tem despesa financeira para pagar. Como é que você faz essa conta? Capital, né? E essa conta faz parte, porque ela está dentro. Foi essa conta que viabilizou a empresa crescer. A empresa está em outro patamar. Só que essa conta ela tem que sair, né? E geralmente ela é bem alta. Ela é bem alta. Então, se você não analisa direito os números, você está vendo ilusão, você não está vendo resultado. Verdade é essa. E é muito bom, né? Porque o mercado, ele se autorregula, né? Total. Se tá num momento de uma hora vai voltar. Então, é igual a bolsa, né? Você não viu? A bolsa cai, aí você tem os papéis derretendo, aí você fala, ai meu Deus, que desesperei a bolha lá. Quantas vezes a gente já passou por isso? É a mesma coisa. Só que como startup é uma operação muito nova, né? Então um mercado muito recente e tal... passou pela primeira bolha agora, né? De ajustes de valuation, de enxugamento de liquidez no mercado. Então, acho que é muito isso. E é legal também, né, Carol? Porque assim, por isso que a gente usa muito, né? Uma metáfora usando a medicina, né? Do mercado ser soberano, né? Como o Estado clínico é soberano. Porque por mais que a gente é quase natural fazer um fluxo de caixa descontado, inclusive de uma startup, em médio prazo, né? Porque numa perpetuidade tem que dar um resultado, justamente pelo que você falou. Não faz sentido ter um período explícito e uma perpetuidade sempre negativo. Não dá. É uma coisa, a conta não fecha. Não. E a conta tá vindo. No fundo era isso. A gente tem que se adaptar ao mercado, natural, como vocês se adaptaram ano passado, porque sem dúvida. Com certeza foi difícil de vocês investirem. Foi. Porque o asset tá
tá muito valorizado. Muito. Na verdade, tá fora, tá com ágio fora do comum. Mas sempre que tem o BP, como você falou, né? Tem um fluxo de caixa descontado que mostra, é uma maneira de dar uma... falar assim, ó, levanta aí uma bandeira amarela, porque algo não é sustentável. Não tem como. Isso. Não tem como. E tá aí. E tá aí, a gente tem diversos exemplos de empresas que fizeram captações absurdas e que não sustentaram o crescimento e que quebraram. Mas como a gente está falando de um dinheiro mundial que tinha uma chancela livre, né, para eles não fez nem cócegas, né? Só que em algum momento eles começaram a fechar a torneira. E aí atrapalha outras empresas que tinham outras possibilidades de crescimento, né? Mas isso é natural, eu acho que isso é um ajuste que está acontecendo. Agora eles vão ser mais criteriosos, sem dúvida, vão analisar melhor, vão questionar mais. Eu acho que essa frase que você falou é perfeita, é ajuste, né? Então, mais criteriosos, os empreendedores também vão ter que melhorar, não é só o PowerPoint, eventualmente. Então, esse ajuste vai realmente... Tem aquela frase lá atribuída ao Warren Buffett, né? Que quando a água baixa é que você vê quem está nadando pelado. É, né? Verdade. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Desse paradoxo aí, né? É isso. E aí, para pôr uma pimentinha mais... Lá vem. Mas, gente... Mais uma. Fala, Jaziel. Porque é bom, nós estamos num momento tão bom para ficar falando desses assuntos polêmicos, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas olha só, eu acho que assim, a gente falou de pontos muito críticos, né? Pós grande onda de valorização, agora o investimento tá mais escasso, vamos chamar assim. Não está mais escasso, né? A gente falou, acho que talvez está mais regulamentado, mas podemos chamar de escasso ou regulado. Tá refletido, você falou aí de alguns exemplos de unicórnios, inclusive, que estão com dificuldade. Então, assim, a gente vê notícias atrás de notícias falando de demissão. Sem dúvida. Então, quem captou muito, tem dinheiro? Tem, porque não dava para acabar, mas precisa demitir, porque tem um plano. Então, tem várias coisas acontecendo, talvez por um lado negativo, né? Deixa mais escasso o capital e as transações, né? Pensando principalmente em M&A. Por outro lado, tem um Nubank colocando transação de criptoativo, né? De criptomoeda. Tá rodando. E aí? A regulamentação vai sair, enfim. Tudo isso para te perguntar. Futuro da fintech. Com tudo que está acontecendo, como que você vê, né? Principalmente pela experiência de Seven e de Drive com fintech, como que você vê? Veja, quando a gente fala de futuro, né, Carol, a gente está falando mais que uns 3 anos, 2. Como que você vê com base de tudo que está acontecendo? Futuro, 2, 3 anos no Brasil. Não, Tem 1000 coisas para acontecer aí. Nossa, eu acho que tem um desafio aí essas plataformas que a gente chama de Bank as a Service é um futuro, porque são opções que você pluga a sua empresa, você consegue desenvolver, oferecer crédito e tal, estruturar de acordo com o que você acha melhor de modelo, que se associa mais a você. Isso eu acho que é uma tendência, né, o BaaS, que eles chamam, né, de Bank as a Service, as fintechs, porque hoje em dia é tudo digital, então tudo você resolve no celular, então isso daí é uma coisa que não volta mais, não tem como retroceder a essa tecnologia. Agora, se você me perguntar, eu já fui mais cética com relação a criptoativos. Hoje em dia, que eu entendo um pouco mais, porque estudo mais, a gente tem um projeto dentro da Seven que está sendo lançado de criptoativos, é uma coisa fantástica, de criptomoedas, criptoativos, né? Que chama Cripto. É uma plataforma que é como se fosse uma rede social de criptoativos, enfim. E é super bem montada, é uma estrutura que não existe no mundo, a gente estudou e a gente fez de uma maneira que a gente vai começar a oferecer cestas, repetindo o que você opera, com o que você opera, enfim, para as pessoas terem acesso. Mas é muito mais do que isso, porque a parte de criptoativos é um mar de oportunidades, né? Então, eu acho que isso é uma tendência, apesar de achar que as pessoas têm que também tomar um pouco de cuidado, porque a regulamentação ela é confusa, no Brasil ela não existe, então você tem um banco central que não regula isso, então aí você vai usar as casas lá de fora, né? Enfim,
que aí quando você aplica aqui para o Brasil não é aplicável, porque você aqui não tem regulamentação. Então você trabalha muito com a confiança do cliente, né? Então você monta uma plataforma dessa, como o Nubank está fazendo e tal, você tem que mostrar que é uma coisa verídica, né? Que você não está roubando o dinheiro do seu cliente e sumindo. O Nubank não, porque como ele é um banco estruturado, abriu capital e tal, ele tem alguma consistência. Porém, eu tenho as minhas observações, as minhas considerações com relação à estratégia do próprio Nubank de crescimento e tal, enfim, mas eu acho que hoje a gente tem que trabalhar muito com a confiança do cliente. Então, aí a questão dos criptoativos, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas plataformas e tal, mas eu acho que é uma tendência, para mim a tendência é nessa linha. Legal. Sem dúvida. Que legal. Inclusive, é uma das coisas que a gente está lançando agora e investindo. Que bom mesmo. Muita, né? Acho que vocês já estão ralando bastante, né? Já. Um pouquinho de sorte sempre é bem-vinda. A sorte é bem-vinda. Uma saída. Né, a gente está trabalhando para isso. Né? A gente está trabalhando para isso, né, Jaziel? Que tem um bom êxito. Isso aí, exatamente. É isso que a gente mais espera, porque, assim, não é espera, a gente não constrói uma coisa para vender, mas a gente quer, sim, trazer valor, né, para o negócio. Então, se tiver uma oportunidade, por que não? Né? Eu acho que é isso. Bom, até para viabilizar novos negócios, rodadas, porque a nossa ideia quando você dá saída de algum investimento ou parte dele e tal, o objetivo, principalmente no nosso caso, que a gente tem uma holding que investe em outras empresas, é fazer aquilo se retroalimentar, né? É você investir em outras, é você seguir com esse mesmo projeto e com outros que fazem sentido dentro da companhia. Então, eu acho que não é simplesmente você sair, botar dinheiro do bolso e morar em Bahamas, entendeu? Nem não é por aí. Com você. Não, a gente já teve essa oportunidade e ninguém foi. A verdade é essa. Tá todo mundo aqui ralando, em Ribeirão Preto. Então não é por aí. Nesse calor, né? Nesse calor, mas tá bom. Eu vim preparado para falar um pouquinho de Drive, de Seven, e você falou da Laundry, né? Falei, Quando é que vocês iniciaram em São Paulo mesmo? A gente começou... A gente comprou a operação em junho. A operação... Junho agora, Ela já era uma operação que já existia. A gente fez uma aquisição, até porque para você montar uma operação, a gente acabou achando uma maneira mais interessante de entrar na capital comprando uma operação que já é existente. Curta caminhos, né? Exatamente. Você já tem um público, tem os seus desafios, né? Porque você vem com uma operação que, de repente, ela tá um pouco machucada, né? Então você tem que melhorar a imagem e tal. Mas isso a gente fez com a Laundry aqui, a gente está fazendo lá, então a gente está remodelando imagem, né? Toda a parte propaganda visual, né? Aquela coisa toda. A parte de marketing mesmo, mudando planos, reestruturando a parte de layouts, enfim. E oferecendo o que a gente sabe oferecer, que é uma operação com agilidade, toda por aplicativo. A gente hoje tem um centro de distribuição que fica em Taboão da Serra, lá em São Paulo, que é onde fica a nossa operação. E a gente tem o desafio de operar em São Paulo inteiro, né? Eu ia falar isso, porque agora não é Ribeirão, né? A brincadeira ficou séria, né? Porque ficou bem séria. O business da Laundry é um business que eu acho bastante complexo. É bem complexo. Uma solução fantástica. A gente usa, né? Mas São Paulo é um universo à parte. É desafiador, principalmente por conta da roteirização que a gente chama, né? Que é você ir atrás, você tem os dias para ir no cliente, aí o cliente, a gente entrega a roupa em 3 dias. Então, a gente tem toda a escala, é tudo organizado. E aí é uma operação que envolve tanta coisa, gente. Envolve a parte operacional lá de lavar, de passar, a parte de entrega, os carros, né? Porque você tem o carro que a nossa frota é própria, você tem motorista. Então, assim, é bem complexo. Mas é uma operação que é incrivelmente rentável. Então, a gente viu oportunidade nesse sentido. É uma operação que a gente está desenvolvendo inicialmente nessa parte de tecnologia, ou seja, vai ser tudo por app. Em São Paulo era uma operação que acontecia, o app era usado só para acompanhar e não para fazer o pedido, então a gente está mudando isso aí, como é na Laundry hoje, né? Porque aqui a gente faz tudo pelo app. Então tem alguns ajustes que a gente está fazendo, mas a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? Aquela coisa que como sempre. Então... E a estratégia de crescimento é franquias? Não, a gente vai crescer em São Paulo vendendo plano.
né? A gente não pretende vender franquias, não, é proprietário, a gente não... Diferente, por exemplo, da Sincasec, a gente até teve uma reunião umas 2 semanas atrás com o superintendente geral do Sincasec Brasil. Ele tem um modelo de negócio diferente do nosso, porque ele trabalha com a loja física. A gente não tem a loja física, né? Sim. A gente é app, é site, eu vou lá, recolho, lavo e devolvo. Tem uma central que... Tem uma central. Então, assim, eu não estou pulverizada fisicamente em São Paulo, né? Assim, nos pontos físicos, mas eu atendo São Paulo inteiro em roteirização, em retirada, pick-ups, enfim, essas coisas. E, Carol, é mais comum o crescimento inorgânico, né? Principalmente pensando em startup, comprando outras startups. Sem dúvida. Vocês fizeram um movimento que não é muito comum, né? Vocês compraram ali, por mais que eles acompanhavam pelo aplicativo, era um negócio tradicional. Total. Que vocês plugaram, né, na startup. Funcionou, tá funcionando. Foi uma estratégia boa, porque foi diferente, foi inovador. Foi diferente, foi inovador. A gente viu como uma oportunidade de entrar no mercado de São Paulo. Ao mesmo tempo, não era uma operação de varejo, né? Não era uma operação que tinha pontos físicos, porque isso ia ser um problema, porque a gente não tem essa expertise, né? A gente hoje trabalha em pontos, assim, a Take, tem lá, centro de distribuição, né? Aqui, onde a gente monta, né? A vending machine, tá tudo lá. A Laundry, tá tudo lá. A Drive, tá tudo lá. Então, a gente não tem essa propriedade de ter aquela coisa pulverizada. Mas foi desafiador por conta da gente querer implementar algumas mudanças tecnológicas no modelo de acompanhamento. Legal. Mas é uma operação muito parecida com a Laundry. E a gente vai fincar a marca Laundry na capital, né? Que é fantástico. Poxa, fantástico. Fantástico. Parabéns. Muito bom. Legal. Muito bom. Desafiador, muito bom. Legal, Carol. Eu acho que, assim, super experiência gostosa, bate-papo bom. Obrigada. Obrigado por compartilhar. Obrigada. Parabéns, né, pela trajetória. Muito obrigada. Estou à disposição. Desejo sorte dos êxitos. Como eu falei, não é bom desejar 3 vezes, né? Por favor. Você já fez 3 vezes? Desejo sorte nos êxitos. Pronto, Isso. Agora deu os 3. Isso, agora deu 3. Muito bom, por favor. Obrigada. Uma honra tê-la aqui. Muito né? obrigada. Muito bom compartilhar. Foi um papo super gostoso. Tenho certeza que quem vai estar nos ouvindo, quem vai estar com Valor Insights, vai agregar muito bom, com a tua experiência, com esse bate-papo. Muito bom, eu agradeço vocês a oportunidade, eu estou à disposição. Se quiserem fazer um papo depois mais específico de algum assunto, a gente estuda e volta. Cada empresa, cada empresa merece A gente pode fazer um de cada empresa, imagina fazer o case de cada investida da Seven. Boa. É legal. Muito bom. Boa. Obrigada, gente. Obrigado aí pela gentileza, tivemos alguns contratempos, né? Mas deu certo, Graças a Deus. tá tudo Ótimo, bem. muito bom, muito Obrigada. Obrigado. E chegamos ao fim de mais um Valor Insights. Aproveita, siga a nossa playlist para saber um pouco mais sobre o mercado de investimentos, fusões e aquisições e ouvir outros empreendedores. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!